Olá, crianças! Tudo bem? Estamos de volta no nosso canal Dose de Alegria. Roda a vinheta! E a história de hoje é uma história infantil que vai falar sobre uma criança. O nome dela é Jaime e o Ateu. Jaime era uma criança muito triste, sabe por quê? Porque ele era órfão. Sabe o que é órfão? É uma criança que não tem pai nem mãe, entendeu? Então ela era uma criança órfã, mas ela morava com uma tia. Mas vocês acreditam que essa tia era tão ruim, não prestava, sabe? Não dava comida direito para ele. Pelo rostinho dele dá para ver, né? Que era uma criança triste, né? Não comia direito, morava num quarto, um quarto todo sujo, um quarto que não era muito assim organizado, sabe? E um certo dia ele estava lá no quarto dele, né? Já estava na hora dele dormir. E ele estava bem tranquilo lá e foi para a caminha dele, né? E foi dormir. Mas, de repente, sabe o que aconteceu? O prédio onde ele morava, que era lá no segundo andar que ele morava, era um pouquinho alto, né? Começou a pegar fogo, e aquele prédio tinha uns pedaços assim que era de madeira e rapidamente começou a alastrar, espalhar o fogo ali no quarto dele e ele acordou de repente já assustado e ele viu aquele fogo. E aí agora? Como é que vai fazer? Ele correu lá pra janela e começou a gritar: socorro, socorro! E aí, sabe o que aconteceu? Tinha um homem que morava naquela cidade que ele era ateu. Ateu é aquela pessoa que não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, não acredita em Jesus. E esse homem parou em frente a esse prédio e olhou e viu que ele estava pegando fogo. E ele olhou lá na janela e ele viu aquela criança gritando. Ele não pensou duas vezes. Ele escalou um cano, tinha um cano assim do lado que era onde tinha a luz. Ele escalou aquele cano, subiu lá e com a sua mão forte segurou aquela criança e trouxe aquela criança e colocou ela no chão. E quando ele colocou aquela criança no chão, tinha um pastor que pegou aquela criança e levou ele ao hospital, né? Porque ele teve algumas queimadurazinhas, né? E levou ele no hospital. E logo depois, esse pastor pegou esse menino, né? E ficou pensativo. Puxa vida, esse menino já era órfão e a tia dele, né, acabou morrendo também lá no incêndio, que ela também estava lá no prédio, né? Então ela acabou morrendo e ele mais uma vez ficou órfão, sem pai, sem mãe, agora não tinha tia, né, para cuidar dele. E agora o pastor sábio levou ele para casa dele e anunciou: olha, tem uma criança aqui em casa, quem quiser vir buscar ela para levar para seu lar, para morar com vocês, pode vir. E não é que apareceu uma família? A família Souza. Eles não tinham criança, né? Ela não tinha nenhum filho e eles foram lá para adotar o Jaime, né? E o Jaime ficou olhando para aquela família e a família falava: você quer, meu querido, ir morar conosco lá em casa?
E ele ficou olhando para eles, né? Ele, tadinho, ele nem sabia o que responder, né? Porque realmente ele precisava de uma casa para morar, não é verdade? E de repente, sabe o que aconteceu? Apareceu aquele homem que tinha salvado ele. Lembra do ateu que eu falei que ele estava lá e viu que estava pegando fogo o prédio, foi lá e buscou? E aí, sabe o que ele fez? Ele começou a tirar a atadura da mão dele e mostrou pro Jaime, né, que a mão dele estava queimada. E foi para salvar ele. E Jaime não pensou duas vezes. Saiu correndo, abraçou esse homem. Eu quero morar com o senhor, eu vou sim. Foi o senhor que me salvou. Eu quero morar com o senhor sim. E ele foi morar com esse homem, né? O ateu. E eles viveram dias felizes, né? Ele já chamava ele de pai, né? Eles pescavam, eles passeavam no parque, levavam em todos os lugares para passear. E Jaime estava muito feliz porque tinha uma companhia para ele. Só como esse homem era ateu, ele nunca tinha falado de Jesus e nem da palavra de Deus para ele. Mas um certo dia, sabe o que aconteceu? A prefeitura daquela cidade, né, decidiu fazer uma demonstração, uma exposição de quadros. Muitos quadros pintados, cada quadro um mais bonito do que o outro. E o Jaime foi com o pai dele visitar essa exposição. Chegando lá nessa exposição, ele começou a mostrar os quadros. Tinha quadro de casa, de barco, sabe, de animal. Tinha quadro de tudo quanto é jeito. Mas aí, de repente, eles depararam com um quadro que chamou a atenção de Jaime. Aí eu falo assim: pai, por que esse homem tá aí nessa cruz e essas pessoas estão chorando aí? Ele queria saber. E aí, como o ateu, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, só que ele não aceitava. Ele falava que não acreditava. Ele falou: tá bom, vou contar para você o que aconteceu. Muito antes, há 2000 anos atrás, havia um homem que foi preso. E aí ele foi preso injustamente, ele era inocente, mas ele foi preso porque os acusadores acusou ele. E eles tiveram, né, o juiz teve que prender ele. E tinha um homem que se chamava Pilatos. E ele pegou aquele preso, né, amarrado, levou diante da multidão e falou assim, como naquela época era de costume soltar um preso, tinha vários presos, né, e era de costume soltar um preso. E Pilatos pegou esse homem que se chamava Jesus e levou diante a multidão e levou outro preso também. E aí era Barrabás. E aí ele era assassino, ele era o homem mau, o homem ruim. E aí quando o Pilatos falou assim: olha, quem vocês querem que eu solte? Esse aqui que se diz inocente, né? Ou Barrabás? E a multidão começou a gritar com Jesus: crucifica-o! Crucifica-o! Crucifica! E a Barrabás, liberte Barrabás! Liberte Barrabás! Eles começaram a gritar, a gritar. E Pilatos falou assim: eu lavo as minhas mãos. E levou o Senhor Jesus preso. E sabe o que aconteceu? Levou ele de volta. E os soldados que estavam lá
começou a espancar ele. Espancou tanto que o sangue derramava. E além de tudo, ele pregou prego em suas mãos, nos seus pés. Colocou uma coroa de espinho na sua cabeça. E ainda escreveu: esse é o rei dos judeus. E por isso que essas mulheres estavam chorando, meu filho. Essa é a história desse quadro. E aí, depois de ter contado toda essa história, e Jaime ficou prestando atenção em cada detalhe. Quando terminou de olhar essa exposição, Jaime foi para casa com seu pai. Mas Jaime ficou muito pensativo. No caminho, Jaime falou assim: pai, essa história que o senhor me contou desse homem chamado Jesus me chamou muita atenção. Me lembrou de você. Você também fez isso por mim. Para me salvar, você se queimou. Você foi lá e enfrentou o fogo. E você fez o que o Senhor Jesus fez, porque o Senhor Jesus, ele foi pregado naquela cruz, ele fez tudo por nós, por amor a cada um de nós. E aí o pai ficou olhando assim para Jaime e ficou bastante pensativo. À noite, quando ele chegou em casa, né? Ele estava no quarto dele e aí Jaime falou assim: pai, eu gostei tanto dessa história que o senhor me contou que eu queria que o senhor me contasse de novo. E ele contou tudo de novo pro Jaime. Só que quando Jaime saiu e foi deitar, ele ficou na cama muito pensativo. Ele começou a lembrar de muitas coisas que ele já sabia. E ele lembrou daquele versículo lá de Romanos 3:23, que fala assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele ficou pensando, é verdade, né? Todos nós pecamos, mas nós temos oportunidade. Quando esse versículo fala que todos pecaram, que realmente, criança, todos nós já nascemos pecador. O Jaime nasceu pecador, o ateu nasceu pecador, a tia Adita nasceu, as crianças nasceram. Nós somos pecadores, mas nós temos direito a uma grande salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus, porque aquela cruz pesada que o Senhor Jesus levou na cruz do Calvário e derramou seu sangue, não foi à toa, foi por amor a cada um de nós. E lá em 1 Pedro 2:21 fala que Cristo sofreu por nós, foi por amor a cada um de nós. E esse homem começou a lembrar de tudo isso. E ele ainda lembrou também que Apocalipse 20:15 tem um versículo que fala: aquele que não foi encontrado no livro da vida, escrito o seu nomezinho lá, sabe? No livro da vida, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. E ele pensou, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Ah, criança, e ele começou a pensar. De repente, o Espírito Santo trabalhou na vida daquele homem que era ateu. Ele se arrependeu, ele ajoelhou, chorou e pediu perdão para Deus. E ele aceitou o Senhor Jesus como Salvador. Sabe, meus amores, cada um de vocês que aceitou o Senhor Jesus tem um nome escrito no livro da vida. Mas se você ainda não aceitou, você
pode fazer isso, assim como esse ateu pôde fazer isso, você também pode fazer isso. Tá vendo, crianças, como que Deus é maravilhoso e trabalha na vida de cada um de nós, tem um propósito, tem um objetivo, porque olha só, o ateu acreditou que um dia o Senhor Jesus ressuscitou e ele foi para o céu e está aguardando cada um de nós lá. Então a hora é agora. Se você aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, confessar com a sua boquinha que Jesus pode te salvar, você acreditando, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Olha que maravilha, criança! É muito bom a gente poder ter essa certeza, tá bom, meus amores? E aí, vocês gostaram da história? O Senhor Jesus, ele é maravilhoso. Ele tem um plano especial na vida de cada um, de todas as crianças. Todas podem ter essa certeza e essa convicção de salvação no nome do Senhor Jesus. Amém, criança? Beijo no coração!